obrigado aí pela participação de todos vocês. Hoje, para mim, é uma satisfação muito grande ter a presença do Otávio. Otávio foi uma indicação aí da Kelly, minha amiga Kelly, gente boníssima. Conheço a Kelly de longa data. Grande Kelly. Pequena, grande Kelly, né? Ela vai ficar brava. Então, já queria... esses bichinhos pequenininhos. Já quero agradecer, inclusive, a Kelly pela indicação. Muito obrigado. E hoje vou bater um papo com o Otávio sobre tratamento biológico de efluentes industriais. Galera, um dos assuntos aí mais esperados na nossa maratona ambiental, porque geralmente tem muitos problemas na parte biológica, alguns problemas por bobeira, se é que a gente pode falar assim, né, Otávio, por má operação. Então hoje nós vamos fazer um bate-papo bem dinâmico. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pode deixar no chat, que nós vamos responder, tentar responder o máximo possível. E sem mais delongas, eu queria que o Otávio, antes de começar o assunto, eu queria que você se apresentasse, Otávio. Qual que é a sua formação, onde você trabalha? Vamos lá. Eu sou engenheiro ambiental, tá? Então me formei na Unesp de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Eu fiz estágio no setor de créditos de carbono, então trabalhei um bom tempo com o projeto de crédito de carbono, que é um assunto bastante legal, bastante interessante, só que aí eu acabei rumando, depois que eu me formei, né, eu acabei rumando para a parte de tratamento de efluentes, né, tratamento de água e efluentes. Então, desde 2009, eu estou trabalhando com isso. Comecei e sempre na mesma empresa. Eu entrei trabalho no Grupo EP, tá? Que é mais conhecido como a EP Engenharia do Processo no mercado. Eu comecei lá na parte operacional mesmo, de plantas piloto e tal. Então, isso está muito no DNA da EP, assim, de fazer testes, fazer plantas pilotos, essas coisas. Então, eu entrei operando estações piloto e aí fui passando para a parte operacional, depois parte de projeto e tal. E hoje eu sou gerente de contas, né? Então, eu trabalho muito na parte comercial e projetos básicos. Então, eu elaboro as propostas técnicas, propostas comerciais e tal. Então, eu tive que ter muita vivência operacional, muita vivência de campo, para daí realmente passar para a definição de projeto, né? O que o cliente, de fato, precisa para resolver o problema deles quando o assunto é água, efluentes, reuso, desmineralização, essas coisas. E é legal, cara, porque você comentou um detalhezinho aí que é interessante, porque na semana passada o Rafael até comentou sobre isso, né? A diferença do cara que é o assessor para o cara que é consultor. E você falou um negócio aí que eu achei bacana, porque corrobora com o que nós falamos semana passada. Aquelas pessoas que já estão na live e querem trabalhar como consultor, quer trabalhar na parte de consultoria, precisa dessa vivência. E quem não tem essa vivência hoje, vocês vão ter pelo menos um insight aí do que é a parte de consultoria na parte de engenharia. É isso aí. Estudo é tudo, né? Você tem que estar sempre estudando, se aperfeiçoando, aprendendo mais. E campo, cara, mão na massa. Isso não substitui nada. Então, você, né, de fato, saber como é que uma estação funciona, né, botando a mão na massa, você estando junto lá, isso que vai te dar um preparo para daí conseguir ir para o mercado e ser um consultor e propor soluções. Né? O papel, eu falo, o papel aceita tudo. Então, tem muito consultor que é só de papel, é de teoria. Aí, quando você vai ver o que está escrito ali e tal, é complicado. Transformar aquilo em prática, aí são outros 500. Massa. Cara, antes da gente começar, o que são os processos biológicos? Porque aqui nós temos, eu estou vendo aqui a carinha de quem está entrando aí, quero mandar um abraço aí para a galera, mas tem pessoas que já trabalham na indústria, igual a pequena grande Kelly, já trabalha há 39 anos na indústria, só que tem alunos que nunca entraram dentro de uma indústria na parte de tratamento biológico. O que são esses processos biológicos, Otávio? Cara, processo biológico é algo que acontece naturalmente já, tá? Inclusive,
antigamente, né, quando lá nos primórdios, finais de 1800, essas coisas, quando realmente não tinha ainda o conhecimento né, do que era um ETS, tudo era feito através dos rios. Eram os dejetos, né, simplesmente lançados no rio. Estou falando uma situação de 1800, só que é muito comum no Brasil ainda hoje, né? Isso é um absurdo. Mas assim, o rio tem o próprio processo de autodepuração, né? Que o que é? São micro-organismos que utilizam, né, do oxigênio disponível e da matéria orgânica disponível para poderem se multiplicar. Então, o processo biológico nada mais é do que você utilizar o metabolismo, né, biológico, né, dos micro-organismos. Quando eu falo micro-organismos, entende-se por bactérias, protozoários, vírus. Então, até a partir de agora, eu vou chamar todos esses micro-organismos de bichinhos, tá? Que aí fica mais fácil. Então, usar o potencial, né, o metabolismo dos bichinhos a nosso favor. Então, o que o ser humano fez, né, a ciência fez? Trouxe esse processo que acontece naturalmente para um ambiente controlado, né? Para um ambiente onde você consegue ter mais concentração de micro-organismos, né? Tem mais concentrações de bichinhos. Industriais. Tá, legal. E qual que é a importância dessa etapa no tratamento de efluentes industriais? Para quem não conhece, o tratamento de efluentes industriais ele pode ser resumido em 4 etapas. Ele pode ser resumido na etapa preliminar, por remoção de sólidos grosseiros, tem a etapa ali primária, que é a etapa físico-química, tem a etapa biológica secundária e a terciária, que seria também conhecida aí pelos livros como etapa de polimento. A etapa biológica, o processo biológico ele entra ali na etapa secundária, mas por que nós temos que fazer isso, Otávio, sendo que nós já fizemos ali um tratamento físico-químico? Muito bem colocado aí, Thiago. O processo biológico, ele é uma etapa da cadeia de tratamento, né? Ele é uma etapa do todo. Por que é importante você ter o processo biológico? Porque ele faz a oxidação dos compostos que não foram removidos, que não conseguem ser removidos numa etapa física ou numa etapa físico-química, né? Quando você tem a etapa físico-química do tratamento, você vai tirar tudo que é de suspenso, né, e que é não solúvel no efluente. Agora, tudo que está solúvel no efluente, a DBO solúvel, né, que é a carga orgânica solúvel, você não consegue tratar isso no físico-químico. Você vai ter que ou fazer um processo de oxidação, né, um processo de POA, tal, ou então aí o processo biológico. E é interessante o processo biológico, primeiro, os bichinhos eles trabalham de graça, né? Eles não te cobram para trabalhar, então você não tem que ter um custo de produtos químicos aí. E outra questão é que o processo biológico ele também não agrega salinidade no efluente, né? Diferente de uma etapa de POA, por exemplo. Então, quando você vai pensar em descarte de efluente ou reuso de efluente, é muito bom você não agregar salinidade na água tratada. Legal, e é bacana você falar isso, porque você citou, é legal fazer esse comparativo, né, Otávio, sobre os processos oxidativos avançados, que é uma etapa onde você insere um agente oxidante forte, tem a questão do catalisador, vai gerar um lombo, né, no final desse processo, e tem o tratamento biológico que assim como você falou, tem um custo inferior, tendo em vista que não tem esse risco, até mesmo do operador, né, de estar manuseando produtos químicos, enfim. Mas Exato. Quais são os tipos de tratamentos biológicos que nós temos? Bom, hoje o processo biológico ele é formado basicamente por duas vertentes, né? O processo anaeróbio, tá? Onde é uma cepa diferente de micro-organismos que eles não se utilizam, né, do oxigênio, tá? E tem o processo aeróbio, onde você realmente precisa prover oxigênio para os micro-organismos. Dentro dessas duas gamas, né, do anaeróbio e do aeróbio, a gente tem mais uma diversa subcategorias aí também de processo. Então, quando a gente vai pensar em anaeróbios,
a gente tem desde uma fossa séptica, né, que é o que o mais comunzão assim para residências e tal. Isso é um processo anaeróbico que acontece ali. A gente tem os processos daí que já são processos com alta taxa, né, que é o processo de WASB, o processo de IC, ou seja, já existe aí uma engenharia muito maior nesses reatores de WASB e de IC. Tá? Então, acho que basicamente processos anaeróbios no Brasil se resumem a isso. A gente tem também aí a parte do aeróbio. Né? Então, processos aeróbios, o mais comum de todos é o lodos ativados. Tá? Então, como eu falei, lodos ativados tem muitos lugares, muitas cidades que inclusive nem tem estações de tratamento, só que é um processo que ele foi desenvolvido no começo de 1900, foi em 1910 ele foi desenvolvido. Então, assim, realmente é uma vergonha países, né, como o nosso ainda ter essa falta de estrutura que existe, né? Mas então, a gente tem o processo mais comum, que é o processo de lodos ativados. Aí a gente tem processos, né, de SBR, que a gente chama, que é lodo ativado por batelada. A gente tem processo por MBR, que é quando você tem a combinação de membranas, tá, dentro do seu processo biológico, dentro dos seus lodos ativados. A gente tem o processo de MBBR, tá, que não é, né, tem MBR e MBBR, são coisas diferentes. O MBBR são você se utiliza de de mídias, né, que ficam dentro do seu reator, que é uma camada de suporte, é uma mídia de suporte para você ter mais biofilme, mais micro-organismos dentro de um mesmo volume de reator. Tá? Então, assim, tem uma série de subcategorias aí de processos aeróbios e cada uma ela tem a sua função, cada uma tem a sua característica, né, os seus prós e contras, e elas têm que ser muito bem dimensionadas e empregadas em cada processo. Então, por exemplo, uma fábrica que tem um problema de área, né, não tem área suficiente para instalar a sua ETE. Então, você tem que ir para soluções, para tecnologias que você consegue ter uma taxa muito maior, você consegue ter muito mais micro-organismos dentro de um volume, né, de reator para conseguir se encaixar naquela área disponível. Tá? Então, é o caso de um MBR, por exemplo. Você consegue ter um volume de reator de aeração muito menor para poder fazer o tratamento adequado. Né? Então, e também todo mundo pergunta, né? O que é melhor, o anaeróbio ou o aeróbio? Fizeram essa pergunta lá na caixinha. Então, isso aí é muito comum. O pessoal fala, não, eu quero só o aeróbio, não quero o anaeróbio, etc. Então, assim, tudo tem suas aplicações, né, e suas vantagens. Qual que é a vantagem do processo anaeróbio? O anaeróbio é legal porque, primeiro, você não precisa de oxigênio. Então, o custo de OPEX ele é bastante menor. Você não precisa ter sopradores, você não precisa ter aeradores. Então, nessa parte, o OPEX dele é mais barato, vamos falar assim. O bom dele é que você também tem taxas, você usa taxas muito maiores. Então, você consegue reduzir o tamanho do sistema. Então, são sistemas menores, tá, de área. Então, eles são utilizados quando você tem alta carga orgânica. Por exemplo, uma indústria alimentícia, né, que faz doces, que faz refrigerantes, alguma coisa que tem uma carga orgânica muito alta e altamente biodegradável. Tá? Então, aí um processo anaeróbio ele é muito indicado. Tá? Além disso, ele vai gerar menos lodo. Tá? Então, ele gera aí... coisa de 20, 30 vezes menos lodo do que o processo aeróbio. E o legal é que ele também vai te gerar o biogás, né? E esse biogás você pode utilizar ele para outros fins, né? Como alimentação de caldeira, como geração de energia, etc. Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem calculado.
Agora, qual que é a desvantagem de um processo anaeróbio? A eficiência de tratamento, a eficiência de remoção de carga orgânica, ela é bastante inferior do que um processo aeróbio. Então, normalmente, o que se faz é uma combinação entre os dois. Você tem um processo anaeróbio antes, para você quebrar bastante essa carga orgânica inicial do seu efluente, e depois você complementa com o processo aeróbio. Aí você coloca lá um lodos ativados, ou um MBR, e aí você vai ter um sistema aeróbio bastante menor, um consumo de oxigênio bastante menor. Agora, vamos também falar um pouquinho a favor do aeróbio, né? A gente só falou a favor do aeróbio. Como eu falei, um processo aeróbio ele é muito mais eficiente na remoção de carga orgânica. Eu acho que o ponto de vista operacional é bastante importante. Ele aguenta mais desaforo, vamos falar assim, tá? O anaeróbio, se você tem uma variaçãozinha na entrada de pH, ou você tem um pouquinho de óleos graxas entrando, tal, você vai ter um descontrole bem grande assim no anaeróbio. O aeróbio ele acaba aguentando um pouquinho mais essas flutuações de entrada, tá? Embora todo o processo seja muito importante você ter uma equalização muito bem dimensionada para que essa variação de efluente de entrada seja sempre o menor possível, né? Eu acho que também vale a pena falar, Otávio, que além dessa questão, tem também o fato de que quando você faz no lodo ativado, a inserção do oxigênio ela já faz uma pré-oxidação da matéria orgânica, né? Isso já acaba auxiliando. E uma vez eu achei legal, estava batendo um papo com um ex-aluno que trabalha na empresa, e a empresa dele estava num bairro bem residencial. Daí ele estava perguntando justamente isso, né? Pô, mas qual que é melhor, qual que é o pior, não sei o quê. Eu acho que tudo bem que não é uma questão de eficiência, eu não sei se você concorda, tá tudo certo se discordar. Eu até tô te perguntando isso. Por experiência, o lodo ativado ele tem até um odor menos desagradável do que o processo anaeróbico, né? Porque o processo, né? E assim, isso também é um fator que pode ser levado em consideração, né? Porque dependendo do local, o pessoal já acha que estação de tratamento de efluente ela tem que, por obrigação, ser mal cheirosa, né? Eu gosto até de citar, eu não sei se você conhece, e vale a pena aí como dica de final de semana aí, ó, o pessoal tá querendo assistir Dark, que vai sair semana que vem na Netflix, nada disso, vai no YouTube e procura sobre a ET da Natura. Você já ouviu falar dela, cara? A ET, desse case da ET da Natura? Não. Não, o cara fez o seguinte, ele falou, olha, para poder desmistificar justamente esse problema do tratamento biológico, o gerente lá da fábrica, o dono da fábrica, não lembro certo quem foi, o diretor, enfim, ele falou assim, cara, nós produzimos os produtos mais cheirosos que tem no Brasil, na concepção dele, beleza. Não tem como eu ter uma parte do meu processo que é mal cheirosa. Então, o que ele fez? Ele pediu para a galera lá do desenvolvimento de produtos e tudo mais para fazer, e eles conseguiram gerar compostos que inativavam as moléculas mercaptanas lá, enfim, que gerava mau cheiro, e a ET do cara também continuava cheirosa. Então, assim, querendo ou não, esse é um fator também importante, né, dependendo de onde está localizado. Mas eu achei muito legal o que você falou, porque desmistifica, parece que as pessoas têm uma chavinha na cabeça, onde só vai para o aeróbico ou para o anaeróbico. E, no entanto, a inclusão das duas em sequência pode ainda aumentar a eficiência lá em cima, né? Lógico. Gostei muito. Achei muito legal. E o que você falou aí, só complementando com a parte do mau cheiro, né, do mau cheiro, ela tá certo. O processo anaeróbio, ele gera biogás, né? O biogás é metano. Então o metano ele tem um cheiro extremamente desagradável. Então se você vai colocar um sistema desse no meio de um bairro residencial, você vai ter problemas, né? E ao passo que um processo, né, de lodos ativados, você tem uma injeção de oxigênio ali, né, de uma aeração bastante constante, e ele não é para cheirar ruim, tá? Então, não é para ter mau cheiro. Se você vai numa estação de tratamento onde está cheirando mal, é porque ela tá mal operada, tá?
tá? Então, ou foi dimensionada errada, ou não tem a oxigenação necessária. Então, eu até brinco, uma estação de tratamento que ela é muito bem operada e dimensionada, ela tem cheiro de terra molhada, tá? Então, ela tem que cheirar, sim. Eu hoje até gosto de cheiros de estações de tratamento. Eu também gosto de ser de estação. Minha esposa fica brincando, deve ser meio masoquista, cara, mas eu gosto de mais de ética. Mas tem estações de tratamento que a gente opera, por exemplo, em indústrias que fazem esse tipo de produto, né? Que são produtos de limpeza ou produtos cosméticos. Você pega o lodo dessa estação de tratamento, é um cheiro delicioso, um cheiro bom, né? Então é assim, depende muito também do ramo de produção da indústria, né? E pessoal, eu vi que teve uma pergunta aí sobre os cases de sucesso da IP. Depois, no final dessa primeira batelada, eu queria que o Otávio comentasse justamente sobre isso, as experiências que ele já teve, para mostrar para vocês o que já deu certo, o que não deu, enfim. E, Otávio, me fizeram uma pergunta aqui, no particular, que colocaram assim, ó, é possível ter um tratamento anaeróbico em um tanque aberto? Se é possível ter um tratamento anaeróbico em um tanque aberto, é muito... basicamente... Acaba que troca oxigênio com a atmosfera, né? É difícil, né? E uma das etapas do processo anaeróbio é justamente a separação entre o meio sólido, líquido e gás. E você não consegue fazer isso num tanque aberto, tá? O que existe, às vezes, quando a gente está pensando em remoção de nitrogênio, né? Que a gente vai fazer... né, o processo biológico, ele serve, começando um pouquinho atrás, ele serve para você tirar carga orgânica, que é carbono, e basicamente nitrogênio e fósforo, né, que são são os nutrientes que também vêm nos efluentes. Tá? Para você fazer a remoção biológica de nitrogênio, você precisa de uma etapa que chama etapa anóxica. Ou seja, não é uma etapa anaeróbia, só que é uma etapa com pouquíssimo oxigênio. Tá? Você tem que ter aí 0,2 miligrama por litro para baixo de oxigênio. Aí sim pode ser feito em um tanque aberto, tá? Desde que não tenha mistura, desde que não tenha uma movimentação muito grande. Porque daí a troca de oxigênio do ar para o líquido é muito difícil acontecer. Tá? Mas é muito... eu nunca vi um ASB, por exemplo, um processo anaeróbico. Isso não vai funcionar. Legal. E qual que é a importância de se realizar? Porque, até para quem entrou depois na live, você estava falando justamente dessa questão, né? Do posicionamento da etapa biológica. Mas qual que é a importância de se realizar um tratamento físico-químico antes da etapa biológica? Por que na minha estação não posso ter simplesmente direto a etapa biológica? Tem que passar por um processo de floculação, flotação, enfim. São vários motivos pelos quais é necessário um processo. É muito difícil, tá? Ter uma indústria onde você consegue já descartar o efluente, né? Juntar todo o efluente e ir direto para uma etapa biológica. Via de regra, você tem que fazer o processo físico-químico para tirar tudo o que é de carga orgânica que não é solúvel, né? Que é insolúvel. Você tira essa parte para também não superdimensionar o seu biológico depois. Outro motivo é tirar compostos tóxicos, né? Então, muitos efluentes, eles têm compostos que são tóxicos para um biológico. Por exemplo, óleos e graxas. Né? Você não pode ter um teor elevado de óleos e graxas entrando no seu processo, no seu reator aeróbio, por exemplo, ou anaeróbio. Então, você tem que ter uma etapa de remoção de óleo livre, né? Você tem que ter se o seu óleo é emulsionado, você tem que ter uma quebra de emulsão antes e aí conseguir tirar essa carga de óleo antes. Tem um flotador, né? Ou um decantador. Então, o processo físico-químico é importantíssimo antes do biológico. Otávio, só te cortando, cara, porque o que você falou aí é uma das maiores dúvidas que eu tenho dos meus alunos, é uma pergunta muito recorrente, o porquê que óleos e graxas são tão problemáticos. A questão é que gera biofilme, né? E se você tem ali um processo aeróbico que você precisa ter essa oxigenação, se você tem ali a geração de biofilme,
cara, você está matando o seu processo, né? Você não está conseguindo ter eficiência. E um detalhe também, Otávio, que só para você comentar junto, é que um outro problema que eu vejo bastante é a questão da geração de espuma, porque os caras vão tentar retirar aquela espuma, às vezes eles utilizam silicone, e o próprio silicone pode gerar essa questão do biofilme, né? Isso pode ser um problema também no processo, né? Não, com certeza. Se você tem uma carga muito grande de óleo dentro do seu reator, o óleo por si só, ele é menos denso que a água, ele tende a flotar. Então, ele vai pegar uma boa parte ali do seu lodo, né, que está no sistema, e ele vai flotar dentro do seu reator. Então, isso gera uma capa, né, de lodo, que a gente chama até de bulking, né? É uma capa de lodo na superfície do reator, onde você não vai conseguir ter uma mistura homogênea dentro do reator biológico e tal. Então, fora essa parte física do problema, é a própria toxicidade mesmo de grande parte dos compostos aí que são os que fazem parte dos óleos e graxas, né? Fizeram uma pergunta na caixinha de perguntas, e eu até reforço aqui, pessoal, que se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar. Algumas já fizeram, se for repetida, eu vou fazer aqui, nós já temos aqui, mas podem deixar para que vocês tenham a melhor experiência possível nessa live, tá bom? Fizeram uma pergunta que eu acho totalmente pertinente com essa questão, Otávio, que você comentou, que é a questão de tintas, mas principalmente, eu acho que a pessoa quis dizer em relação a que tem muita empresa que ainda produz tintas à base de metais tóxicos, né? Por que os metais são tão problemáticos no tratamento biológico? Ou não são? As bactérias, os micro-organismos conseguem sintetizar isso? Como que funciona? Hoje em dia, na realidade, a grande parte da produção de tinta, ela já não usa mais metais pesados. Metais. Eu acho que a legislação já foi muito em cima disso, então realmente a grande parte das indústrias de tinta são tintas à base de resinas, né, que são daí feitas de solventes ou à base de água, tá? A indústria de tinta ela é meio complexa mesmo, ela tem um efluente que ele não é, vamos falar assim, muito biodegradável, tá? Por conta desses compostos que são utilizados na matéria-prima, mas é plenamente possível, desde que você tenha o pré-tratamento adequado antes, né, para você conseguir tirar essa resina, né, que é utilizada aí como matéria-prima das tintas. Então, se você tem a remoção correta dessas resinas, isso vai acabar não passando para o seu processo biológico, tá? Então, os metais pesados, que nem você perguntou, muitos dos metais, na verdade, eles são até essenciais para o desenvolvimento das células, dos micro-organismos e tal. Só que em excesso, tudo é prejudicial. Então, se você tem uma alta carga aí de chumbo, por exemplo, né, mercúrio, alguma coisa, pode ser que o micro-organismo ele vai usar um pentelésimo disso para o seu metabolismo e o resto vai virar tóxico, sendo prejudicial para ele, né? Então aí vai acabar tendo uma mortandade maior de micro-organismos. E também tem a questão que existem algumas tintas, principalmente se forem empresas de tintas para pintura de paredes, enfim, que pode ter algumas tintas que são bactericidas, né? Pode ter ali algum composto que justamente a função dele é essa, né? Exatamente. Então, mas o processo biológico, cara, ele é assim, ele é muito do dimensionamento e da forma que é feito o startup dele, tá? Porque, por exemplo, eu já vi muitas indústrias, né, que fabricam pesticidas, herbicidas, né? Ou seja, todos os cidas aí para matar os micro-organismos. E a gente já fez estações biológicas justamente para esse tipo de efluente. Então, é a questão da cepa exata de micro-organismos que você consegue desenvolver dentro do seu processo biológico, né?
E tudo isso, como é que você faz? Através de um teste de tratabilidade. Né? Todo o processo, né, a gente preza muito isso dentro da EP, que todo o processo tem que nascer de um estudo de tratabilidade, né? Tem que nascer de você pegar o efluente, você fazer um teste de longo prazo em bancada para ver como que os micro-organismos ali vão se desenvolver, como que você consegue fazer essa seleção exata, né, dessa cepa de bichinhos aí, para que eles se acostumem com aquele tipo de efluente, tá? Então, assim, o processo biológico, ele é encantador, tá? Você consegue realmente fazer um tratamento biológico de muitos tipos de efluente que, quando você olha, ele assusta. Você fala, não, isso aí é tóxico, com certeza. Mas não, você consegue fazer o desenvolvimento dos bichinhos corretos ali dentro do reator. E quais são os parâmetros, quais são os principais parâmetros de controle nessa etapa biológica, Otávio? Porque daí você já comentou a questão do pH, por exemplo, que eu acho que é um dos parâmetros mais importantes, né? Mas, por exemplo, aí você comentou também a questão, muito bem colocada agora há pouco, sobre a questão do processo aeróbico e o anaeróbico, mas, pô, o aeróbio, ele precisa de oxigenação, mas é simplesmente eu colocar um soprador lá dentro, pode ser, tem a influência de tamanho de bolha. Quais são, na sua opinião, assim, na verdade, não na sua opinião, né, na sua vivência, na sua experiência, quais são os principais parâmetros de controle em uma etapa biológica? Bom, para você dimensionar um processo biológico, né? Então você tem que estar munido do máximo de informações possíveis, tá? Então, parâmetros como DBO, DQO, a relação DBO-DQO, isso aí é importantíssimo para você saber o quão biodegradável que é o seu efluente, né? Então isso a gente tem que levar muito em consideração. A vazão de efluente, isso é importantíssimo você saber, né, para conseguir fazer os dimensionamentos corretos. Então, beleza, isso aí é para você dimensionar o seu sistema. Agora, quando o seu sistema está lá, está instalado, está em operação, tem uma série de parâmetros que são importantíssimos você monitorar, tá? Para você saber se operacionalmente está dentro dos parâmetros de projeto, né? Dentro dos parâmetros corretos. Então, no efluente de entrada, né? Você tem que saber qual que é o pH daquele efluente, né? Você tem que... temperatura é importantíssimo, óleos e graxas, né? Sólidos suspensos totais, né? SST. Então, isso aí é muito importante. Agora, processos de controle dentro do processo biológico, né? Parâmetros de controle dentro do processo biológico. Você tem que saber qual que é a sua taxa de recirculação de lodo, tá? Isso é muito importante. Quando passa, né, para o decantador, você tem que ter essa taxa de recirculação exata, né, de lodo do decantador para o tanque de aeração, para você conseguir ter o melhor processo possível. O oxigênio dissolvido, como você falou, isso é importantíssimo. Você tem que ter lá acima de 2 miligramas por litro de oxigênio dissolvido necessariamente, tá? Então, aí vem todos os cálculos por trás disso, né? Qual que é o sistema de aeração que eu preciso ter para eu conseguir atingir os meus 2 miligramas por litro ou mais dentro do meu reator, né? Então, soprador ou aeração de superfície, qual que é o tipo de difusor que eu vou utilizar. Tá, isso aí é importante. Cara, eu tinha notado aqui para te lembrar disso. Eu acho que os caras alguns processos não levam em consideração o tanto que isso é importante. Uma vez eu já escutei um cara falando assim, mas esse é tudo só para sair as bolinhas, tanto faz o tamanho da bolha. Eu falei, meu amigo, a área superficial dessa bolha vai influenciar diretamente no seu processo, não é assim. E realmente eu acho que o difusor é essencial, né, cara? Não tem como você simplesmente jogar um cano que sai de um soprador no fundo do seu reator e achar que você está aerando alguma coisa, né? Na verdade, não. Você vai estar, no máximo, homogeneizando, né? A gente usa, às vezes, bolhas grossas só no sentido de fazer a mistura do efluente.
Agora, para você conseguir ter uma difusão boa e uma assimilação boa de oxigênio pelos micro-organismos, você tem que transformar as bolhas grossas, né, bolhas grandes, em bolhas finas, o máximo de bolha fina possível, né? Então, os difusores de ar, eles têm bastante importância, né, nesse papel. Então, o que mais que a gente tem de importante aí? Seria, no mínimo, você tem que saber a quantidade de lodo que você tem, né, dentro do seu reator de aeração, né? Então, tem o processo de IVL, né, que é índice volumétrico de lodo. Isso toda estação recomenda-se que tenha, ou no mínimo, se você não faz isso, tem que ter um VD30, né, que a gente chama, né, dentro de um cooling off, você vê quantos ml de lodo você tem em comparação a 1 litro de líquido, de efluente. Então é isso, a idade do lodo que você está trabalhando, tá? A idade do lodo é quantos dias o seu lodo fica dentro do seu processo. E isso aí você vai regulando pela retirada de lodo, né? Então, os micro-organismos, eles vão crescendo. Se você dá oxigênio e você dá alimento para eles, eles vão crescendo. Uma grande parte disso vai mineralizando já, tá? Então, você tem que ir fazendo essa retirada para você não ter uma superpopulação de micro-organismos dentro do seu reator e aí acaba que você tem mais micro-organismos mineralizados lá, né, mortos do que vivos. Tá? Então, a retirada de lodo, ela é importantíssima acontecer dentro de uma taxa calculada para você manter a idade do lodo dentro do seu sistema, né, dentro do padrão, aí, dentro dos parâmetros de projeto. Então, assim, basicamente é isso. Eu sei que isso é um mundo ideal, vamos falar assim. Pouquíssimas estações de tratamento que a gente vê por aí, você tem medidores de vazão, você tem esse nível de instrumentação, né, para saber exatamente quais são os teores aí, concentrações, mas, pelo menos quando a gente pega uma estação para operar, a gente sempre, primeira coisa, vamos fazer um diagnóstico daquela estação, vamos ver o que está faltando nela em termos de equipamentos, em termos de estrutura, né? Para daí sim a gente instala e consegue ter esse monitoramento correto, tá? Então isso é bastante importante. Eu acho que algo que pode ajudar muito nesse processo, né, Otávio, a necessidade de treinar os operadores ou até selecionar o perfil do operador que consiga fazer algumas análises, por exemplo, análise microbiológica, né? Eu achei legal, nós não tínhamos colocado na pauta isso, cara, a parte de saber se o lodo é velho, se é um lodo jovem, se é um lodo já com alta idade, porque isso vai influenciar diretamente no perfil, na eficiência da estação, né? E isso é feito, uma das formas de fazer essa análise é justamente sabendo qual que é o tipo de micro-organismo. Eu tenho aspidisca, tenho arcela, tenho traquelófilo e tal. A gente consegue, a partir desse estudo microbiológico mais fino, só que o ruim é igual você falou, né? Não é todo local que faz esse tipo de análise. Então aí está a necessidade de se ter ali um microscópiozinho, treinar os operadores, pagar um curso que seja para esse cara saber operar, mas isso aumenta a eficiência da estação lá em cima, né? Você comentou algo aí, eu queria que, se possível, que você desse uma ênfase maior e explicasse para nós. Você comentou sobre a questão da relação DBO-DQO. Para quem não sabe, DBO é a demanda bioquímica, biológica de oxigênio, e DQO é a demanda química de oxigênio, ou seja, é a quantidade de oxigênio necessária para degradar ou biologicamente ou quimicamente essa carga orgânica. Daí você falou muito bem colocado sobre a questão da relação delas, da importância de se estudar a relação entre esses dois parâmetros. Uhum. Então, como que eu faço para descobrir se o meu efluente ele é biodegradável ou não? Porque tem um monte de gente que segunda-feira já quer instalar um tratamento biológico, vai ligar lá para a EP, quero que o Otávio dê um pulo aqui, dê uma consultoria.
Como que você sabe se o efluente ele é ou não é biodegradável? Só você falou aí de DBO e DQO, só um momento história, né? A DBO 5, né, que a gente chama que é de 5 dias, ela existe esses 5 dias porque ela foi criada, essa análise, na Inglaterra, né? E na Inglaterra, o maior tempo que a água de um rio leva para chegar até o mar são 5 dias. E naquela Ah, que época, o legal. rio ele fazia parte, né, do conceito de tratamento do efluente. Então, tinham as ETS, e aí lançava no rio, e aí são 5 dias para chegar até o mar. Então, por isso chama DBO5. Mas, assim, é importantíssimo você saber qual que é a biodegradabilidade do seu efluente. E vamos falar assim, ó, uma regra básica se você fizer DQO sobre DBO e der maior que 3, quer dizer que o seu efluente é muito pouco biodegradável, tá? Então, aí vale a pena você pensar em outros processos. Agora, se ficar abaixo de 3, um processo biológico ele vai tirar de letra, vai fazer o tratamento muito bem. Né? Efluentes sanitários, eles normalmente aí essa relação é de 2, tá? Então, DQO sobre DBO. Então, Legal. quanto mais E perto de 1 possível, mais biodegradável vai ser o seu efluente. E quanto mais alto, né, se chegar aí distante. acima de 3, aí ele já é totalmente não biodegradável, tá? Tá legal. E muito é falado sobre a questão dos contaminantes emergentes, né? Uhum. Daí nós temos, vale destacar dois, que são aqui na nossa região, e isso vale para qualquer pessoa, que nós temos pessoas na live aí do Brasil inteiro, mas nós estamos numa região que é uma das maiores regiões farmacêuticas do país e da América Latina. Então, um dos contaminantes emergentes mais citados, dentre outros, são aí os antibióticos e os hormônios. Daí fica a pergunta, Otávio: é possível tratar com uma etapa biológica um contaminante emergente? Cara, assim, eu não vou nem te falar que sim, nem que não. Eu vou te falar um pouco da experiência que a gente tem, tá? Uh, Existem muitos estudos e muita literatura sobre efluente sanitário. Né? O efluente sanitário, você entra lá, você já tem tempo de detenção hidráulica, você já tem F sobre M, você já tem todos os parâmetros possíveis para você dimensionar um sistema. Você saiu de efluente sanitário, é muito difícil você achar esses dados já muito bem consolidados, tá? Até por isso que eu comentei a etapa de fazer estudos, tá? Estudo de tratabilidade, eu acho que é o mais importante de tudo. Tá? A gente fez, há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, um estudo para uma indústria farmacêutica, tá? Na região de Campinas, onde esse era o grande problema deles. Então, era a produção de antibióticos, né? E como que a gente conseguiu lidar, né, com esses antibióticos e o processo biológico? A gente teve que fazer antes um pré-tratamento, tá? Então, eu acho que assim, a resposta de tudo é pré-tratamento, tá? Você tem que fazer um pré-tratamento bem estudado, tá? E bem eficiente para você conseguir fazer a inibição, tá, desses compostos que são, por exemplo, o antibiótico, e aí você achar a proporção exata que você consegue dosar, né, desse efluente contaminado de antibiótico no seu processo biológico. Tá? Então foi isso que a gente fez. A gente conseguiu fazer o tratamento biológico, sim, utilizando uma etapa anterior de processo de oxidação avançada, tá, para conseguir fazer a inibição. A gente não tinha combinado isso, hein? Mas eu tinha colocado aqui, cara. Eu acho que é fantástico fazer essa combinação. Exato, Então a gente conseguiu através dessa forma, dessa combinação. Você faz a inativação através de um processo de oxidação avançada e aí sim você insere dentro do seu sistema biológico depois esse efluente já pré-tratado. Então eu acho que a resposta para tudo aí é pré-tratamento. Também existe uma possibilidade da gente conseguir fazer a remoção desses compostos por membranas, né?
Então, quando eu falo um processo de MBR, por exemplo, a gente tem membranas de ultrafiltração dentro do sistema biológico. E se o tamanho dessa molécula, né, desse composto emergente, ela é maior do que o tamanho dos poros que a gente tem na membrana, ela simplesmente não vai passar. Então, a gente consegue fazer a remoção dela através de uma barreira física, né? Que aí seriam por membranas. Tá? Então, eu vejo assim que hoje os dois maiores processos que a gente tem para lidar com compostos emergentes é o pré-tratamento utilizando oxidação avançada e o processo de membranas. E vale a pena mostrar que isso é tão efetivo que nós temos até aí na live a participação de uma pessoa que ela trabalha numa indústria hormonal aqui em Anápolis. Eu posso citar isso como um case de sucesso, porque ela realmente, o tratamento dela funciona. Nós já fizemos vários estudos lá de toxicidade, de avaliação de moléculas remanescentes por cromatografia, cara, e trata. E ela faz justamente o que o Otávio falou. Ela faz uma etapa de um processo oxidativo avançado, quebra parcialmente essas moléculas e deixa essas moléculas que antes eram de baixa biodegradabilidade, deixa essas moléculas mais suscetíveis a esse processo, né? E já falando sobre isso, Otávio, eu queria que você comentasse sobre os cases de sucesso que você tem, onde você já aplicou isso, quais são os tipos de tratamento que você já aplicou na prática, até mesmo para mostrar a versatilidade que nós temos nessas estações. Bom, case de sucesso a gente tem bastante. Graças a Deus, aí, acho que todas as plantas que a EP fez, dimensionou e colocou para operar até hoje, elas funcionam e funcionam muito bem. Não que a gente não tenha feito cagada, tá? A gente já fez várias, mas é assim que a gente aprende, né? Claro. Você tem que fazer, você tem que ir lá, consertar, botar para rodar e aí escrever no teu caderninho para nunca mais fazer. Então, é assim que... boa dica, boa dica. É assim que a gente faz. Mas... eu acho que na região de vocês, né, aí de Goiás e tal, eu acho que é legal comentar que a gente fez uma estação de tratamento bem interessante na fábrica nova da Kraft Heinz, né? Então, a gente se utilizou ali de um processo físico-químico. Eles têm uma carga orgânica altíssima, né? Porque a fabricação de ketchup, maionese, essas coisas, tem muita gordura, né? Muitos óleos e graxas. E a gente faz o tratamento junto lá do efluente sanitário também. Então, tem uma etapa de pré-tratamento, né, físico-química, por flotação, e aí depois vai para o processo biológico, se junta com o efluente sanitário e vai para o processo biológico de MBR, tá, que são com membranas. Lá também, o intuito do tratamento era o reuso de água em torres de resfriamento. Então, por isso que a gente já foi para uma tecnologia que facilite depois o reuso. Então, o MBR, ele já vai tirar uma água ultrafiltrada do seu processo biológico. Então, uma água muito boa, que ela já pode ser, só por si só, reutilizada em alguns processos, ou então, a gente, e lá foi o caso, tem um sistema de osmose reversa, que passa, a gente faz o tratamento terciário dessa água, tira os sais dissolvidos, né? E aí a gente tem o permeado da osmose, que é uma água quase que totalmente isenta de sais dissolvidos. E aí essa água é reutilizada no processo. Eu acho que esse é um case de sucesso bastante legal aí na região. Outros, a gente fez muitos sistemas, né, para indústrias alimentícias. Então, colocando aqui, por exemplo, a Master Foods, né? A gente, onde eles fazem muito chocolate, doces, balas, essas coisas, a gente utilizou dessa combinação que eu falei agora na live agora, que é o uso do sistema físico-químico com o processo anaeróbio e depois o aeróbio por lodos ativados, tá? Então, ali... para que o processo biológico aeróbio, né, o lodos ativados, não ficasse tão grande, a gente fez toda essa quebra da carga orgânica inicial com o físico-químico e depois um sistema anaeróbio. E aí, finalmente, vai para o lodos ativados. E depois a gente instalou também, né, posteriormente,
o sistema de reuso de água. Então, o reuso de água lá é composto daí por etapas de filtração, né? Que é filtrações por areia, a microfiltração e, finalmente, também a osmose reversa, tá? Deixa eu ver agora algum projeto aqui que foi muito desafiador, assim. Tem uma estação de tratamento que a gente fez aqui na região de São Paulo, que é uma fábrica, ela está encravada aqui no meio da cidade, no meio de prédios residenciais para todo lado. Ela simplesmente não tinha como fazer uma área livre para uma estação de tratamento. E a CETESB, né, que é o órgão regulador aqui de São Paulo, do dia para a noite, fez com que essa fábrica tivesse que atingir parâmetros do artigo 18 aqui, tá? Que são parâmetros para lançamento em rio. Então, eles tiveram que instalar, eles já tinham a etapa físico-química de tratamento, e aí eles tiveram que instalar a parte biológica. A gente teve que fazer todo o dimensionamento do sistema para que a planta coubesse no jardim no jardim da fábrica. E detalhe, a gente não podia tirar nenhuma árvore, porque também tem uma... É só coisa tranquila, sempre é assim. Aqui eles têm também aqui a prefeitura não deixa nem você podar a árvore, quem dirá tirar uma árvore, né? E com esse monte de prédios que tem em volta, tá todo mundo lá olhando lá para denunciar, né? Então a gente teve que fazer todo o cálculo e projeto do sistema para que os tanques ficassem instalados no meio das árvores e tal. Então a gente teve que usar daí um processo de NBBR, tá? Que são com as mídias móveis. Então a gente consegue ter uma taxa muito maior e um volume menor. Então foi isso que a gente conseguiu chegar nessa concepção, encaixar o sistema na área que eles tinham disponível lá e fazer o tratamento. Então, que legal. Dá para a gente ficar conversando aqui o dia inteiro de cases e estações interessantes. A gente já construiu estação de tratamento no meio da floresta amazônica também. Então, a gente teve que fazer todo o sistema aqui, aí desmontar o sistema, colocar num navio, mandar para entrar lá pelo rio Amazonas e fazer a remontagem do sistema lá tal. Então, assim, a gente faz estações de todo tipo e para todo o setor industrial, né? A gente é muito focado, né, na indústria, então acho que o acervo técnico que a gente tem nos 40 anos que a IP existe, eu acho que nos dá um gabarito aí bastante grande para atuar em quase que todos os setores industriais aí existentes hoje. Mas o que eu sempre digo, o mais importante é estudo. Primeiro você pega o efluente, você traz para o laboratório, vamos ver as características desse efluente, vamos fazer um teste de bancada, se possível, fazer um teste piloto, vamos fazer uma estação pequenininha, botar um piloto lá dentro do cliente, para a gente entender qual que é a variação de efluente gerado. Ou seja, são essas nuances de projeto que a gente já está calejado de saber e a gente dá muita importância para isso. Que é para justamente, no fim, você oferecer, né, para o cliente o que ele exatamente precisa, né? E não depois ficar um elefante branco lá dentro da fábrica do cara, né? Legal, Otávio. Cara, a gente tem mais 2 minutinhos aí só de live. Caraca, quero te agradecer. Rápido, cara, olha, eu sou suspeito para falar, mas, de novo, eu quero agradecer a Kelly. Para mim, foi uma das lives mais legais que nós fizemos aí durante a pandemia. Nós estamos aí batendo quase 15 lives já. Todo sábado, 10 horas da manhã, tem live aqui científica. E, cara, que live legal. As perguntas que não foram respondidas, vocês podem deixar lá na caixinha de perguntas. Eu vou abrir uma caixinha hoje. Vocês podem deixar lá, que eu vou, passo para o Otávio, a gente responde e eu posto lá depois, tudo bem? Otávio, queria que você usasse o último minutinho aí para poder se despedir da galera, por favor. Cara, foi um prazer enorme. Vou agradecer a Kelly aqui também por ter me convidado aí, ter colocado a gente em contato. Conte comigo aí para o que precisar. E é isso, é um prazer muito grande estar aqui e parabéns pelo trabalho que você tem feito, tá?
Todas as lives eu acompanhei, né, depois, são assuntos fantásticos, assuntos muito, muito importantes, relevantes mesmo. Então você tá de parabéns aí, Tiagão. Oh, valeu. Otávio, que prazer, cara, te conhecer. Espero que quando acabar essa pandemia de novo aí, quando você estiver aqui em Goiás, a gente toma um café, leve você aí para poder bater um papo com os alunos. Uma cerveja, Quero agradecer a todos muito vocês. calor aí em Goiás. Uma cerveja. Galera, quero agradecer a presença de todos. Sábado que vem nós temos mais uma live da Maratona Ambiental, então não perca. O mês de junho inteiro estamos fazendo uma maratona ambiental com temas relacionados ao meio ambiente. Semana que vem eu farei uma live sobre o mercado de trabalho ambiental. E aí a galera que é químico, biólogo, engenheiro ambiental, outras engenharias, que quer ingressar na parte ambiental, nós vamos bater um papo sobre as perspectivas e as possibilidades para vocês. Perguntaram sobre a questão das lives. Nós temos um canal no YouTube, basta acessar que vocês terão acesso a todas as lives. O link está na nossa bio. E também queria reforçar que nós já estamos com os cursos digitais abertos. Basta acessar também o link na bio e vocês terão todo o acesso. E já fica aí o convite, se o Otávio, se a galera da EP quiser colocar um curso aí, fica à vontade, pode usar a científica aí, a extensão de vocês. Pessoal, muito obrigado, tenha um excelente sábado. Otávio, prazer, cara, você é fera, que bagagem gigante, um dia eu chego lá, viu? Parabéns e até lá. Valeu, um abração, tudo de bom, bom fim de semana a todos aí. Abraço, até mais.